Pois bem, voltando lá aos 4 vídeos. Boa tarde, né? Agora a parte ainda do clima terrestre no pensamento quântico, né? Eu falei no vídeo anterior da física determinística, que a ela é propensa da teoria do Big Bang. E agora eu retornei na física quântica para tentar explicar o mundo transcendente. O mundo esquisito, né? Que a gente não sabe como que funciona. Pois bem, olha só. Tem cientista falando que, pra gente resumir a física quântica, tem cientista falando que pra gente resumir a física quântica, você mostra uma TV de tubo pra uma pessoa. Você simplesmente mostra uma TV de tubo. O cosmos seria um tubo de imagem. Os personagens da televisão seria nós em 4 dimensões. Aí é onde os aspectos da física se dividem entre física clássica e física quântica. Nós estaríamos dentro de uma espécie de jogo de videogame. Pessoal, por que é interessante saber essas duas desmistificações da física? Porque a física determinística, ela fala para nós que o mundo se acaba, que o mundo se deteriora. E de fato nós temos a visão da deteriorização do mundo. Existe de fato. Só que essa deteriorização pode ser tão pequena, que talvez nós não a percebamos. Nós não a percebemos, aliás, desculpa. Pode ser num processo tão lento, que demora muito tempo para um lugar que ficou totalmente desértico volte à sua originalidade natural. Meu celular está meio lento, ele está travando. Ou eu tiro um pouco de música ou eu formato ele. Mas dá para fazer vídeo ainda. O mundo ele é dividido em 2 tipos de pensamento. O clássico, que é mais aceito na parte ocidental do mundo, e a quântica ela é mais aceita do lado asiático do mundo. Principalmente o Japão tem forte predominação de física quântica. Tudo no Japão, o lado da Ásia, é voltado para o sentido quântico. Os PhDs asiáticos, né, os mestres da ciência e da física da Ásia, eu acredito que eles são mais quânticos no assunto. Ou seja, eles acreditam mais no mundo transcendente. Pois bem, o que eu explicaria na parte física da física da quântica? Eu diria que o mundo tem um aspecto transcendentalista. Ou seja, o mundo é transcendente. Mas nosso cérebro, por exemplo, que é um hipercomputador de absoluta tecnologia, eu diria, não dá pra gente mensurar o cérebro humano. O cérebro humano não dá para ser mensurável. A neurociência é limitada na escala próximas do átomo para fazer mensuração. Ou bem antes, né? Na escala nanotecnológica. A tecnologia que nós temos de mais alto grau hoje na nossa sociedade, no mundo físico, real, provado, funcionando direitinho, é o próprio celular que você usa.
uma das tecnologias que eu diria mais próximo da intangibilidade é o touchscreen do celular. Olha só, o cérebro da gente, até certo ponto, ele é material, físico. Existe uma parte no cérebro que eu acredito que é a parte das nossas ilusões. Tudo que você pensa na mente, tudo que você observa no mundo, é da parte metafísica transcendente. Então eu diria que o nosso cérebro, até certo ponto, ele é massa, matéria, perceptível à nossa própria razão. Dentro do cérebro tem uma parte que ela é transcendente. É onde a intangibilidade acessa o mundo físico. E essa parte ela é manipulável. Uma vez, quando eu tinha uma casa lá no Angélica, quando os caras me roubaram meu carro, eu tava dormindo e eu tava sonhando que os caras estavam roubando minha casa. Imagina que tá gente entrando na sua casa e você está sonhando com aquela mesma situação. Então, no mundo dos meus sonhos, estava ocorrendo um fator que iria acontecer justamente momentos depois. Ou seja, metade era transcendente, metade era real. Nesse dia que os caras roubaram, eles levaram um notebook da Positivo meu, levaram a carteira da minha mulher com cheque do banco, com dinheiro. E eles entraram em casa com um revólver enferrujado. Ainda eu discuti com o cara, falei, pô, você vai levar meu carro? Eu sou um trabalhador. Você vai levar meu carro? Ah, eu vou levar seu carro, quero carteira, tudo, e o computador também eu vou levar. Aí eu falei, aí eu peguei, mas eu vou contar antes, né? Antes deles me roubarem, eu tava dormindo na cama, de costas pra minha mulher, assim, ela pra um canto e pro outro. Eu tava sonhando com um roubo. Só que, quando eu acordei, que eu olhei assim, que eu vi eles mexendo no corredor de casa, tirando uns obstáculos para chegar na minha cama para me mobilizar com a arma, eu olhei de longe, eu abri os olhos, bem pouquinho assim, eu vi eles mexendo, eu vi alguém mexendo, né? Só que eu falei, não, como eu tava já sonhando com os caras antes, eu falei, não, é sonho. Então, houve ali um momento da realidade e um momento que eu tava sonhando. Quando eu estava sonhando, era sonho. Mas quando eu comecei a abrir os olhos que realmente estava acontecendo, eu não acreditei. Para você ver como o cérebro emula uma realidade física. Tranquilo. Dá para você ter ereção sonhando. Dá para você voar sonhando. Quando eu era criança, eu sonhava voando direto. Então, o sonho emula de fato o mundo real que a gente vê. Mas não pode confundir. Nesse dia, quando eu acordei, que eu vi que era verdade, quando eu levantei, o cara já estava na minha cama com a arma apontada para mim. Para você ver como que é tão... A sensação de ser enganado pelo próprio sonho é complicado. Você sonha e de fato acontece. E a nossa realidade, ela é manipulável. É o cenário dos ilusionistas. Aonde é que os ilusionistas são fecundos na arte do ilusionismo? É justamente nessa parte que eles sabem manipular a realidade. Pois bem, eu acredito que nós somos cyber-robôs. Nós, humanos, somos constituídos, pele, osso, carne, sangue, toda a nossa parte física, neurológica, tudo isso aí não passa de uma tecnologia de extremo absolutismo tecnológico. Seu cabelo, seu rosto, seus olhos é uma câmera, tudo isso aí. Outra coisa aqui, quero deixar um abraço para todos os PhDs e pessoas que contribuíram para o filme Quem Somos Nós. Ali você não vê, você vê pura intuição de mestrado, doutorado e PhDs. E de pessoas curiosas no assunto como eu.
Então, um abraço para todos os PhDs do Quem Somos Nós. Todos eles, sabe? E um abraço a todos. Pois bem, veja bem, eu acredito que nós humanos somos cyber-robôs, tá bom? E o nosso cérebro, ele é um redator telecinético. E aí é um campo na ciência, que eu não sei se existe, mas eles vão abrir um campo nessa parte, se já não existe, que é a teleologia. Então, para quem não sabe o que é teleologia, logia é estudo e tele é telemensagem, televisão, telepatia, telecinética, telecinese. Tá bom? E se o cérebro humano ele é de base teleológica, o que é a Bíblia? A Bíblia nada mais é do que um livro teleológico. Nós interpretamos uma mensagem a quilômetros de distância e redatamos essas mensagens por escrito em várias culturas, né? No hebraico, no aramaico, no latim, no grego, depois traduzido para o alemão e depois traduzido para o português. Então a Bíblia ela é um livro teleológico. Ela foi inspirada e escrita por teleologia. E para a teleologia ser provada, tem que fazer especulações na parte física cerebral, que é uma parte muito delicada, porque a ciência nossa não está tão lá essas coisas. Ou seja, nós atingimos um alto grau na ciência. Mas, que nem eu falei, né? O mundo do muito pequeno, ele chega a uma parte que ele é intangível. E o que acontece? Por que aí existe o ponto de dúvida? É aí que entra o petróleo, a Petrobras. Eu tenho que falar isso porque eu também não posso puxar a sardinha só pro meu lado. Eu sou uma pessoa determinística. Eu conheço de física quântica, mas eu ainda acho que a física quântica vai explicar as estruturas de onde nós somos. Pois bem, voltando aqui, só para terminar. O mundo ele é dualístico no pensamento filosófico. No sentido, o que é a realidade? Porque a realidade ela pode ser descrita como quântica. Por mais que a gente não se aprofunde, não tenha ferramentas para se aprofundar na matéria e provar o mundo quântico, porque o nosso mundo macroscópico é difícil provar. Só tem uma coisa no universo que é fenomenal. Diante de toda a criação que o homem entendeu, o homem conseguiu colocar cálculos matemáticos em muitas coisas na Terra. Mas a Lua é um fenômeno. A Lua, ela é um fenômeno. A Lua. As estrelas são inexplicáveis. Existem, mas a gente não sabe se está lá. Mas a Lua é um caso à parte. É uma obra de arte do Criador. A Lua, ela pode ser até um emulador. A Lua, a gente não consegue entender a Lua. A gente entende a gravidade, a gente fez o planeta flutuar. Parece que já fizeram o planeta girar, o novo globo flutuante. O novo globo flutuante que inventaram, parece que já tem a ciência de rotação da Terra. Então, o novo globo ele já flutua e já gira. Mas a Lua, a física não consegue achar uma matemática para colocar a Lua no papel. Você está entendendo? E a Lua é uma coisa que a gente vê. A Lua está ali. Certo? Então, pessoal, é o seguinte. A física determinística, ela mostra um mundo finalístico, que vai se acabar. Mas a Lua impede certo pensamento do determinismo, porque a Lua é um caso esquisito. Ela está lá, mas a gente não consegue provar algumas teorias. A gente não consegue colocar a fórmula de Newton junto da Lua. Tá entendendo? Pois bem, dá para colocar, tá? Dá para colocar.
Mas o problema é que tem os movimentos da Lua e tal. A fórmula de Newton, ela explica bem o planeta, a gravidade e tudo. Mas a Lua é um fenômeno. Tá bom? Mas eu vou falar uma coisa pra você. De toda a nossa visão que nós temos do mundo, a Lua seria 10% para eliminar a física determinística. 10% só. Se você olhar o mundo, 90% do mundo que você vê tende ao determinismo. Mas quando você estuda matemática macroscópica e estuda matemática microscópica, que é a física quântica, a nível de átomos, você se perde nos átomos. Você não chega no mundo atômico. E quando você olha para a Lua, você também vê indícios dessa presença dos átomos no espaço. Ou seja, um mundo transcendental, um mundo intangível, um mundo que é de fato como se fosse um videogame. É como se você tivesse um tubo de imagem, ou seja, o cosmos seria a réplica de um tubo de imagem. Aí todo cientista, todo técnico eletrônico sabe como é que funciona um tubo de imagem. Então, se você pergunta, se eu falar para um cientista, para uma pessoa explicar, se eu falar para uma pessoa, técnico, explica para essa pessoa o que é o cosmos, é a réplica de um tubo de imagem. Nossa matéria tem uma frequência de estabilidade temporal, aonde eu permaneço sólido, denso, dentro do campo, que seria dentro do tubo de imagem. E com o tempo, eu me desintegro. Ou seja, numa base de tempo, eu deixo de ser sólido. Eu me desintegro aqui mesmo. Eu sou integrado aqui nesse mundo e eu sou desintegrado nesse mundo também. Né? E isso aí, essa integração da vida e a desintegração da vida, ou seja, o nascimento da vida, o envelhecimento da vida, está em escalas microscópicas a nível quântico. E quando a gente fica velho, a gente vai para escalas a nível macroscópico, quântico também. Pessoal, é simples. A verdade é que a gente não descobriu a verdade. A verdade é que nós não descobrimos a verdade. Mas existem sérios indícios de que nós estamos mexendo com as estruturas da vida natural. Está bem? O mundo tem fortes agravantes do determinismo. Eu costumo dizer que eu acho que nós vivemos numa realidade que as duas coisas funcionam. Nós vivemos numa realidade que as duas coisas funcionam. O determinismo funciona e a física quântica também funciona. Por questão de lógica. O determinismo, você andando por aí, você vê. O determinismo, você andando na rua, você vê. Você vê o pneu se desgastando. Você vê o ferrugem no ferro. Você vê o asfalto de pedra, de resíduo de petróleo desgastando. Você vê tudo. O determinismo, ele também existe. Os teóricos de determinismo não estão errados. Só que a física quântica também, ela bota sempre uma questãozinha ali. Pois bem, por que seriam os dois? Porque, na verdade, nós vivemos num mundo altamente foi feito com engenharia profunda. Não é? Eu já falei aqui que eu como arquiteto, a gente chama o mundo de a Matrix. Né? A Matrix, ela não foi feita para você compreender a Matrix. E também não foi feita para... A Matrix não foi feita para ser compreendida. Por quê? Porque se você conhecer a teoria de como a Matrix funciona, você é um deus. Você pode começar a hackear. Que eu vou explicar isso depois no próximo vídeo. Que o cérebro pode ser hackeado. Tá? Você pode começar a hackear a realidade do mundo. Tá bom? Parou. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Eu mandei aquela menina lá se fuder. Mandei ela se fuder. Mandei ela se lascar. Entendeu? Você me desculpa porque eu mandei, não me arrependo. Fofoqueira, mentirosa. E é verdade. Desculpa eu estar falando no final do vídeo, mas é verdade. Mandei ela se lascar. Porque ela achou uma lacuna entre o determinismo e a física quântica, e ela acha que ela tem que governar outras pessoas.
E o mundo tá cheio de idiota pra todo lado já. A gente tá cansado de ver pessoas manipulando a realidade de outras pessoas. Proibindo o conhecimento. Ela senta num trono, se acha a dona do mundo e cria um monte de retardado do mundo afora. Eu mandei aquela senhora se lascar. Beleza? E não me arrependo por causa disso. Eu sou a favor do conhecimento. Eu sou a favor da verdade. Eu sou a favor, mesmo que haja uma incógnita na verdade, eu gosto que essa verdade seja de transparência ao público. Beleza? Então, eu vou terminar esse vídeo. Desculpa pela minha parte grossa no final do filme, mas é que tem hora que a gente tem que falar, que é para as pessoas se tocar. Existe níveis de conhecimento e cada um no seu lugar, não é isso? Quem gosta de ganhar dinheiro, se mata no mundo ganhando dinheiro, não é isso? Quem gosta de ser professor, vai dar aula. Quem não gosta, quem não quer aprender, se dane. A Matrix do arquiteto já foi feita para isso. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.